Mas como a gente transforma empreendedores, né? Eu estava comentando aqui no intervalo que uma das coisas que sempre me emociona é quando vem um empreendedor aqui e fala assim: eu consegui investimento e 2, 3 anos atrás eu estava sentado na plateia assistindo. A gente consegue transformar as nossas empresas em empresas cada vez melhores quando a gente aproveita esse ecossistema, né? Hoje a gente tem um ecossistema muito, muito, muito interessante, com uma série de eventos, de iniciativas de apoio, onde se pode conseguir conhecimento e conexões. E é isso que a gente vai falar nesse painel. Agora, então, eu quero convidar 3 pessoas para subirem aqui ao palco, para que a gente consiga falar isso, e eles vão dar dicas preciosas para vocês de como a gente aproveita melhor. São 3 iniciativas diferentes que têm coisas muito legais para compartilhar. Então, quero primeiro chamar a Valquíria Riso, ela vai moderar esse painel e vai contar também da experiência do SENAC. Ela é coordenadora da área de empreendedorismo, sustentabilidade e inovação do SENAC São Paulo, com ampla experiência em educação profissional. Ela é formada em pedagogia e pós-graduada em gestão de conhecimento e capital intelectual pelo Centro Universitário SENAC Santo Amaro. Tem especialização em sustentabilidade e responsabilidade social também pela GV. Super bem-vinda, obrigada por estar com a gente. A segunda pessoa que eu vou convidar, eu me recuso a ler o que ela é, né? Porque acho que é uma das mulheres mais conhecidas desse ecossistema. Sobe para cá, Ana Fontes, da RME. Se eu for ler, aqui diz que a Ana é uma empreendedora, especialista em empoderamento e empreendedorismo feminino, fundadora da Rede Mulher Empreendedora, a primeira e maior rede de apoio a empreendedoras do Brasil, e do Instituto Rede Mulher Empreendedora. Também fundou e faz a curadoria da Virada Empreendedora. Todo mundo conhece a Ana demais. E a terceira pessoa que eu quero convidar para fazer esse painel aqui é o Fernando Freitas, do Bradesco. O Fernando é formado em Estatística pela Universidade de Brasília, com pós-graduação em Finanças. Trabalhou como consultor do IPEA no Rio por 5 anos, ingressou na organização Bradesco em julho de 2007 e, atualmente, trabalha no Departamento de Pesquisas e Inovação do Bradesco, estruturando o ecossistema InovaBrá. Quando a gente lê isso, né, e aí eu vou tomar a liberdade de falar isso do Freitas, parece muito pouco, né? Mas quando eu conheci o Freitas ainda lá no banco, há um tempo atrás, não dava para imaginar o que ele e todo o time ia construir aí em termos de hub de inovação. Muito obrigada por estarem aqui hoje com a gente, tá bom? Nesse painel, você também pode fazer perguntas. Na sacola de vocês tem as folhinhas. E, dessa vez, as nossas recepcionistas vão prestar atenção nas mãos levantadas e vão pegar e trazer para que possam ser feitas aqui no palco. O palco é de vocês. Obrigada. Bom, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer a Maria Rita, né, pelo convite e pelo SENAC por poder sediar essa conferência, que para a gente é uma grande honra, né? Para a gente é muito importante e nos sentimos bastante felizes e honrados. Obrigada, Maria Rita. Agradecer o convite, né, pela mediação. Eu estou, na verdade, com um duplo chapéu de mediar e de falar um pouquinho também da experiência no âmbito mais educacional, né, pelo SENAC São Paulo. Bom, o painel aproveite o ecossistema, conseguindo apoio para chegar ao investimento anjo. Então, a ideia é que a gente converse um pouquinho, então, de 5 a 10 minutinhos. A Ana fala um pouquinho, o Fernando também. Eu também vou falar um pouquinho da experiência, depois a gente abre para perguntas, tá bom? Então, vamos aproveitar aqui para fazer as perguntas sobre o ecossistema, que é bastante importante. Ana, eu vou pedir para você começar. Obrigada. Por favor. Muito bom. Obrigada, Valquíria Freitas, um prazer fazer um painel com você. Obrigada, Maria Rita, pelo convite. Está todo mundo ouvindo? Acho que agora deu para ouvir, porque eu estava achando que não estava ouvindo. Muito feliz de estar aqui, é uma honra e um prazer. Falar bem rapidinho, então, para não ser muito... Eu sou empreendedora há quase 10 anos, já fui executiva durante quase 20 anos, da indústria automotiva, uma indústria extremamente masculina. Construí uma carreira lá, abri meu primeiro negócio em 2000 e... Nossa, que horror falar disso, parece coisa antiga, né? Eu abri meu primeiro negócio em 2008, que era uma plataforma de recomendações e elogios na internet, que cometi todos os erros possíveis e imagináveis nesse primeiro negócio, desde sociedade por amizade, um monte de coisa que não deveria fazer.
E aí, em 2010, no final de 2009 para 2010, em função dessa minha experiência como empreendedora, num ecossistema que, assim, a gente não via esses eventos que a gente está vendo hoje. Em 2009 não existiam tantas coisas assim. Eu abri, na época, 2 negócios quase que paralelos. Eu tinha um dos 10 primeiros espaços de coworking do Brasil, que chamava My Job Space, e, ao mesmo tempo, abri a Rede Mulher Empreendedora, que era mais um negócio, que não era um negócio, era algo que eu fazia para ajudar outras mulheres empreendedoras que estavam, nesse momento, como eu, empreendendo e desenvolvendo seus pequenos negócios. E, na época, o espaço de coworking eu tive por quase 6 anos. Aí eu cansei desse negócio de coworking, nada contra, tá, gente? Pelo amor de Deus, falando para um bonde de investidores que eu cansei de coworking, não é uma coisa boa. Enfim, paralelo, eu criei a Rede Mulher Empreendedora, que era, na verdade, mais para ajudar mulheres que, como eu, também estavam empreendendo e estavam construindo seus negócios, mas não se identificavam, não se viam nesses ambientes. A rede deixou de ser um negócio paralelo, eu fechei a operação de coworking em 2014. A rede hoje tem quase 10 anos, a gente vai para o 9º, para o 10º ano que vem. A gente tem 500 mil mulheres no Brasil inteiro que a gente apoia, esses micro e pequenos negócios. Também a rede hoje vive, é um negócio social fluido. A gente vive hoje do apoio de grandes corporações que nos ajudam a fazer cada vez mais, ajudar mais mulheres empreendedoras. Então, hoje a gente tem apoio de empresas como Google, Banco Itaú, uma série de outras empresas que nos ajudam a desenvolver o nosso trabalho e ajudar essas pequenas empreendedoras. Não contente, porque era pouca coisa para fazer, eu resolvi também, o ano passado, abrir um instituto, que é um instituto que também trabalha com mulheres, mas é muito mais focado em mulheres em situação de vulnerabilidade social. Então, são mulheres de ou comunidades ou regiões pouco favorecidas. E aí, felizmente, a gente conseguiu um apoio bem bacana, porque a gente criou uma metodologia para ajudar essas mulheres a empreenderem, a desenvolverem os seus negócios. E esse ano a gente ganhou um prêmio do Google. Aqui no Brasil, nós fomos a instituição escolhida para receber $1 milhão. O dinheiro ainda não caiu na conta, tá? Brincadeira, começou a cair já. Para receber $1 milhão para capacitar até dezembro de 2020 135 mil mulheres empreendedoras com foco na região Nordeste, principalmente, para poder realmente ajudar regiões que têm bastante vulnerabilidade social. Então, fora a rede Mulher Empreendedora, fora o Instituto da Rede Mulher Empreendedora, que trabalha com esse público, eu também, no final do ano passado, a gente sentiu a necessidade, até por uma demanda das próprias empreendedoras. Mulheres e startup é um tema que a gente está começando a falar com mais frequência de uns 3 anos para cá. Aí eu também criei uma aceleradora, que chama Herd. Difícil de falar esse nome, viu? Eu fico repensando esse nome sempre. Herd, gente. Né, Júnia? E nós acabamos de encerrar o nosso primeiro ciclo de aceleração. Tivemos 6 startups aceleradas, com um programa direto nosso, mas temos outros 2 programas patrocinados. Um foi feito junto com a Pandora e outro foi feito junto com o próprio Google também, de ajudar essas startups aceleradas lideradas por mulheres. Então, esse é um programa que também a gente vem trabalhando bastante. E tenho também um super orgulho, uma honra de trabalhar junto com a Maria Rita na cocriação do MIA, que é o Mulheres Investidoras Anjo, para a gente também povoar esse ambiente maravilhoso de bastante homens investidores com também mulheres investidoras. Dou aula também com aquele moço ali, que chama Marcelo Nakagawa, no INSPER, para ajudar empreendedores a também construir e criarem os seus negócios. Então, assim, estou nesse ambiente há quase 10 anos, adoro fazer o que faço, adoro ajudar empreendedores, sou super confiante, acho que o empreendedorismo pode realmente mudar a nossa sociedade, pode mudar a nossa realidade. Acho que a gente tem muita coisa para fazer ainda, mas acho que o caminho é bem melhor do que há 10 anos atrás, quando eu entrei nesse universo. Então, resumidamente, é isso. Obrigada. Obrigada, Ana. A Ana é uma das pessoas que eu me inspiro bastante, né? A gente tem algumas parcerias também internas.
mas é incrível o resultado, o impacto que tem nas mulheres. Então, parabéns pelo trabalho. Agora eu passo a palavra para o Fernando Freitas, do Bradesco, por favor. Bom, primeiro agradecer a Maria Rita, sempre um prazer estar aqui com vocês. Contar um pouquinho, então, como que quando aconteceu essa trajetória, e a honra é minha estar aqui com a Ana, porque lá em 2013, mais ou menos, o nosso presidente foi convidado a fazer uma palestra para a Endeavor, um encontro global da Endeavor aqui no Rio de Janeiro. E aí foi convidado a fazer uma palestra sobre como o Bradesco estava apoiando o empreendedorismo e startups. Aí passou-se 6 meses, coletou lá algumas coisas que o banco estava fazendo, faltando uma semana, ele olhou e falou, bom, de fato, o banco, lá em 2013, 2014, né, o banco ele não conseguiu encontrar algo com consistência, pediu para o meu antigo chefe, que era o Otávio de Barros, que era o economista-chefe do banco, a fazer a palestra. O Otávio foi lá, mais ou menos para um público desse. Ele é um exímio palestrante, fez uma palestra bastante interessante. Ao final, na época lá, fez uma filinha de 50 pessoas com o seu case na mão e falou, como é que o banco pode me ajudar, né? Ele voltou com aquela pasta, colocou na mesa do presidente e falou, e aí? Ele olhou para a cara e falou, e aí digo eu, e aí, como é que você vai fazer, né? E aí foi onde começou toda a trajetória do InovaBrá. Então começou por uma provocação do ecossistema para o banco, né? Então o banco ainda não tinha percebido, né, o tamanho da onda que estava chegando, lá em 2013, 2014. A partir desse momento, então, o Otávio ficou incumbido de desenhar algo que pudesse ajudar as startups. Na época não era uma expressão. Hoje, você perguntar para qualquer executivo do banco, todo mundo sabe como é startup, qual o tamanho do risco, o que ela faz, quais são os setores, né? Então, todos os termos que hoje para vocês é algo bastante normal, faz um ano mais ou menos que para a executiva do banco também se tornou algo bastante normal. E aí, lá em 2013, 2014, o Otávio chegou para mim, eu era responsável por construir as estratégias do banco de operação de buy-side da tesouraria. E aí falou, Frei, você não quer pegar seu time e desenhar algo para a gente ajudar as startups? E aí foi quando eu conheci o Marcelo. Então, o Marcelo foi a primeira pessoa com que eu tive contato do ecossistema. Dei bastante sorte, porque a partir desse momento eu acho que a gente encontrou um ponto importante de como colaborar do que já havia sendo construído no ecossistema, né? Então, a tese do Marcelo sempre foi que as grandes empresas deveriam dar demanda para as startups, né? Essa era a tese central que ele tinha lá em 2013, 2014. E a segunda pessoa foi a Ana. Então, por isso que a honra é minha de estar com ela, porque ela me ajudou bastante aí no desenho conceitual do InovaBrá, né? Então, em cima um pouco dessa tese que o Marcelo havia nos colocado, de que ele acreditava, né? A gente comprou muito essa ideia, então toda a nossa estrutura de inovação aberta da organização foi centrada nisso. Em como o Bradesco, através das suas necessidades, sejam necessidades operacionais do banco, né, ou necessidades dos nossos clientes, e as necessidades dos nossos clientes ficou mais claro, faz mais ou menos 3 anos para a gente, como as startups podem nos apoiar na construção da cadeia de valor dos nossos clientes, né? A gente veio construir, então, um programa de inovação aberta estruturado, né? Então, o primeiro programa foi o InovaBrá Startups, que é a forma como o banco faz para fazer com que os departamentos internos entendam o que é uma startup, quais são as suas peculiaridades, né? E faça com que a gente consiga se conectar aos nossos sistemas e utilizar as alavancas do banco, como canais digitais, todos os nossos clientes, nosso poder de marca, né? Para que a gente consiga alavancar a startup. O segundo programa foi o nosso fundo InovaBrá Ventures, que é um fundo de 200 milhões de reais. A gente aporta entre 1 e 5 milhões, podendo chegar a 30 milhões. E o terceiro instrumento é o último agora, que é o InovaBrá Habitat. E aí nós fechamos, então, a nossa tríade de inovação aberta. Então, nós começamos, então, de trás para frente, né? Mas, então, na lógica, é o InovaBrá Habitat, que é o nosso ambiente hoje, com aproximadamente 180 startups e 60 grandes empresas. A Maria Rita também está lá conosco, é super interessante ter ela lá conosco. Então, o InovaBrá Habitat é esse ambiente. O InovaBrá Startup, que nós já conduzimos aproximadamente 45 MVPs, integrando aos nossos sistemas. Já contratamos 14 startups para fazer parte do processo nosso. E o InovaBrá Ventures, que é o nosso fundo, nós já investimos em 4 empresas, temos mais 3 para ser anunciada nos próximos 2, 3 semanas, fazendo aí mais ou menos 100 milhões de aporte. E aí, os próximos 100 milhões, nós temos um pipeline hoje de aproximadamente 15 startups que nós estamos avaliando. Então,
Esse é o programa que nasceu de uma conversa com o Marcelo lá em 2014, de uma provocação que o nosso presidente havia recebido. E foi muito bom ter sido provocado lá, porque deu tempo da gente estar pronto para competir. Se vamos conseguir, é uma outra história, né? Mas acho que a gente está pronto para competir nesse novo mundo aí, que vai ser bastante interessante para todas as grandes empresas e também uma baita oportunidade para investidor e para as startups, né? Bacana, obrigada. Você vê que a gente tem uma conexão, né, muito grande com o ecossistema, está sempre se encontrando, se reinventando. Aproveite para ir pensando em perguntas também, para mandar para a gente aqui, para a gente fazer. Bom, acho que vou falar um pouquinho da experiência, então, educacional. A gente tem uma linha aqui de rede, uma linha do banco, né, então, na parte financeira. Eu vou falar um pouquinho da experiência educacional. Bom, no Senac a gente tem já a linha de empreendedorismo, né, o trabalho com empreendedorismo, há mais ou menos há 12 anos, né? Já faz muito tempo. Também iniciado com a ajuda do mestre dos mestres, que é o Marcelo Nakagawa. Maria. Então, foi bastante inovador. O que a gente tem, na verdade, são várias ações, a fomento à cultura empreendedora, e muito próximo ao mercado, né? Então, todos os projetos que a gente desenvolve ou que a gente promove para os alunos no âmbito educacional têm uma conexão muito próxima ao mercado. Então, nós temos projetos aqui no centro universitário ligados à tecnologia, né? E que também está ligado ao mercado. Então, eles fazem apresentações, pitches também, para o mercado. Nós temos uma competição interna que também fomenta todo o desenvolvimento de como montar uma startup, com todos os processos, todos os funis, e a gente faz essa conexão com os empreendedores, né? Então, no final, no pitch, a gente com os investidores. Então, no final, para o pitch, nós convidamos sempre investidores para participar da banca, e, com isso, o Senac tem feito algumas conexões para que os alunos, né, se tornem realmente os empreendedores e que possa realmente tocar o seu negócio e se desenvolver nesse mercado de startups. Então, são várias ações que a gente tenta fomentar sempre que possível, ligada à inovação. Então, isso para a gente é muito importante. Por isso, acho que essas conexões e com essa ligação com o ecossistema todo de empreendedorismo e inovação. Bom, enquanto chegam as perguntas, né, eu gostaria de fazer uma pergunta que acho que serve para os dois. Depois quero fazer uma pergunta mais polêmica para a Ana. Então, vamos lá. Considerando a experiência de vocês, né, o que vocês têm visto no ecossistema como necessidades principais para esses empreendedores? Começo? Tá, tudo bem. Eu acho que a gente evoluiu bastante desde a época que eu comecei a empreender, há quase 10 anos, mas acho que a gente tem um caminho ainda bastante significativo. É bacana você ver instituições como o Senac e outras instituições de ensino olhando para os empreendedores. Eu acho que esse é um dos caminhos que eu acho mais importantes de educação, você ter gente olhando para poder formar empreendedores, se é que se pode formar, mas para poder ajudar os empreendedores no que diz respeito a conteúdo e capacitação. Ainda acho que falta muito, porque eu acho que ainda está um ambiente ainda muito teórico. Eu acho que a gente tem que sair um pouco da teoria no que diz respeito à educação e ir um pouco mais para a prática, trabalhar mais as habilidades e o que a gente pode fazer na prática. Falando de investimento, aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o nosso lado. Eu acho que a gente também tem um caminho longo em relação às mulheres empreendedoras. Hoje nós temos 50% dos pequenos negócios no Brasil são liderados por mulheres, e essa realidade não é refletida quando a gente fala de investimento. A gente tem ainda um caminho longo para desenvolver, muito trabalhado, inclusive, pela própria Maria Rita, quando teve a ideia de criar o MIA, para que a gente tivesse mais mulheres investindo e, como consequência, você tivesse mais negócios liderados por mulheres também passando ou recebendo investimento. Acho que a gente tem um caminho longo ainda nesse lado. A terceira questão que eu acho, assim, a gente tem hoje bastante um volume de aceleradoras de negócio ou de programas de aceleração, mas eu acho que a gente tem uma camada ainda um pouco mais acima, que a gente precisa acessar essa camada de não só dar o programa de aceleração, mas também apoiar no desenvolvimento desse negócio. Eu acho que esse é uma outra questão também. E fico
assim, bem feliz, principalmente com esse movimento de grandes corporações como o Bradesco e várias outras corporações, olhando para esse ambiente empreendedor. Acho que temos muito também... Vocês vão falar assim, nossa, ela acha que tem muito a fazer em tudo, né? Temos. De verdade, temos. Somos um ecossistema empreendedor ainda muito jovem, a gente tem muita coisa para fazer, e também acho que essa aproximação das grandes corporações com os empreendedores é super boa, é importante, é necessária, mas temos coisas ainda para ajustar, acho que, nesse processo. Não sei se o Freitas concorda comigo, acho que ainda tem uma longa estrada, que não está sozinha, né? A gente está com mais gente junto, de mãos dadas, para poder desenvolver, mas acho que a gente tem um processo ainda para construir. Certo, Freitas? Acho que nessa linha, acho que tudo é uma questão de ondas, né? Então, acho que o Brasil, quando eu vou olhando para a startup, particularmente sobre o ângulo de uma grande empresa consumidora de inovação. O primeiro ponto para mim é time, time e time, né? Então, acho que as startups brasileiras precisam cada vez mais reforçar e conseguir criar um processo de atração de talentos. Seja dentro do Brasil, seja ser um polo de atração de talentos da América Latina e mesmo de atração de talentos. O Brasil é um país muito grande, acho que a gente tem capacidade de atrair, sim, talentos para as startups. Então, hoje, a primeira coisa que o banco olha quando a gente quer montar uma parceria é quem é seu CEO, o que ele já fez, quem é o seu CTO, onde ele foi formado, o que ele já executou, quem é seu board, quem é o cara que te dá conselho. Então, a primeira coisa que a gente olha é isso. Antes de ver qualquer questão de investimento, qualquer entrega de valor, quem é seu time, como ele é formado, quem são as pessoas e qual a sua estratégia para atrair mais talentos, né? Então, esse é o olhar hoje que nós temos depois aí de 4 anos aí de estrada, trabalhando, olhando mais de 3.000 startups e trabalhando com mais de 45. Quem é o time e o que você está fazendo para atrair os melhores talentos para trabalhar com você. Acho que esse é o ponto de maturidade que eu vejo para ir para os próximos anos, para que, de fato, acho que hoje nós já temos algumas startups que conseguem competir globalmente, mas para que a gente tenha um cinturão de startups média, a gente precisa cada vez mais reforçar os talentos dentro das startups, né? E sob o olhar de uma grande empresa, cada vez mais as grandes empresas vão precisar, né, dessas startups com grandes talentos para ajudar elas nesse processo de transformação digital. Acho que esse é um primeiro bloco que eu acho que é fundamental. O segundo bloco, só sobre o olhar da grande empresa, é, de fato, as grandes empresas brasileiras se prepararem para trabalhar com startup, né? Eu acho que a gente já saiu dessa espuma de trabalhar com startup é legal, é cool, vou reposicionar minha marca perante o meu consumidor e, de fato, trabalhar internamente para que a sua área de compras, né, a sua área jurídica, os seus comitês internos estejam prontos para acelerar esse processo. Então, seriam esses dois grandes blocos que eu vejo que... E me parece que o Brasil está rapidamente ganhando essa maturidade. Nós tivemos 2018, o Marcelo escreveu um artigo esses dias, 2018 foi fantástico para o mundo de empreendedorismo, olhando sobre o ângulo das grandes empresas, está na agenda do board, por exemplo, do Bradesco, e com o Habitat, hoje nós temos aproximadamente 60 grandes empresas dentro do Habitat. Vocês podem ter certeza, está na agenda de todo o board das grandes empresas, o tema inovação, e particularmente inovação aberta, né? Então, acho que esse é o trigger para, de fato, a gente ter essa maturidade das grandes empresas em conseguir trabalhar com as startups e, ao mesmo tempo, as startups com grandes times internamente, conseguindo também trabalhar com as grandes empresas, né? Então, eu vejo aí de forma bastante otimista aí os próximos 3, 4 anos. Bom. Ana, vou te fazer uma pergunta polêmica. Adoro perguntas polêmicas, vamos embora. Por que as mulheres recebem menos investimento que os homens? Olha para o auditório. Nós temos mais investidores homens do que mulheres, e, normalmente, os investidores acabam, querendo ou não, olhando para o seu semelhante. Então, essa não é uma realidade só do Brasil, é uma realidade do mundo. As mulheres recebem menos investimento do que os homens, as estatísticas estão aí para mostrar para a gente o que é essa realidade, mas eu acho que a gente está construindo um caminho, né? Sou sempre otimista como empreendedora, tendo a Maria Rita também muito próxima em relação a essa questão, eu acho que a gente está construindo um ecossistema onde você pode ver mais mulheres como investidoras, como a gente tem aqui hoje também um número bem bacana de mulheres investidoras, e cada vez mais se atraindo mulheres para poder investir em negócios de mulheres. Tem gente que pergunta, que fala para mim,
tem menos mulheres liderando startups? Claro, numericamente sim, mas nós temos muitos negócios e muitas startups lideradas por mulheres que têm negócios absolutamente incríveis e que precisam só de ter a oportunidade, andar nesses ambientes que a gente está andando para poder a gente conseguir dar mais acesso. Então, o caminho está aí. A gente tem muito esforço pela frente, mas eu acho que a gente vai chegar num caminho bacana de ter mais. Acho que só lá no Habitat, a gente tem um ranking com essas 60 grandes empresas. Nós temos hoje aproximadamente 80 MVP sendo produzidos entre startups e grandes empresas, né? A campeã de MVPs e de contratos assinados é uma empresa chamada Smarkets, que é uma da Mary. Maravilhosa. Inclusive faz parte da rede, é nossa influenciadora, a Mary Albuquerque. Ela é ótima. Tudo interligado, né? Não tem como. Bom, tem uma pergunta para o Fernando. Vamos lá. O Bradesco e Nova Bra investe apenas na fintech ou qualquer startup em qualquer área? Como o Bradesco lida com encargo às fintechs? Acho que é isso. A letra está bem ruim. Encargos? Ah, tá. Então, vamos lá. A primeira eu entendi, a segunda... Então, a primeira parte, nós tanto no Habitat, nós olhamos... Vamos começar por parte. Então, no InovaBra Habitat, que é o nosso espaço físico, nós olhamos sobre o ângulo de eixo tecnológico. Então, estão dentro do Habitat empresas que estão trabalhando no que nós chamamos dos 6 eixos tecnológicos, que nós entendemos que vão refundar a forma como os serviços e produtos serão entregues para os clientes. Então, aqui é a inteligência artificial, Big Data, IoT, computação imersiva, blockchain e as APIs, plataformas digitais, né? Então, esses são os 6 eixos que nós olhamos. Então, empresas que estejam ou desenvolvendo a tecnologia, que no Brasil, infelizmente, ainda são poucas, né? Ou fazendo uso dessas tecnologias, são as que nós temos um olhar especial para o Habitat. Depois, no InovaBra Startups, são as startups que complementam ou trazem um novo olhar para nós dos nossos produtos, que podem ser o nosso core ou adjacente. Nos primeiros 3 anos, nós começamos tentando colocar as startups core, né, então, que eram fintechs, mas, na prática, o que nós contratamos foram startups adjacentes, que eram startups que traziam para a gente melhorias operacionais para a nossa organização. Então, por exemplo, uma startup que é a Sensidia, de Campinas, que é uma spin-off da CIT, que rapidamente nos introduziu ao mundo de APIs. Então, o Next, por exemplo, ele subiu em 1 ano, porque a Sensidia ela conseguiu criar rapidamente o barramento entre o core digital que a gente construiu e os nossos legados, né? Então, foi a Sensidia que nos trouxe isso, né? Ou uma outra empresa, Semantics, que nos trouxe rapidamente uma visão de Big Data e como nós poderíamos trabalhar com uma quantidade grande de dados. Então, os primeiros 3 anos, tentamos, por exemplo, em 2015 e 2016, colocar empresas de equity crowdfunding, tentamos colocar exchange de Bitcoin à época, e toda vez nós esbarrávamos na executiva do banco perguntando qual é a regulação, quais são os passivos que o Bradesco estará correndo se nós colocarmos esse projeto no ar, né? Então, algumas empresas de peer-to-peer lending à época, nós esbarramos também nisso. Então, todas as fintechs da época que nós tentamos colocar em produção, nós fomos barrados pelo nosso jurídico na parte de qual o tamanho do passivo e o quanto nós estamos desenquadrados do perímetro regulatório que protege o banco, né? Então, esse era o olhar lá, 2015 e 2016. Então, o que nós conseguimos implementar e emplacar não foram fintechs, mas foram startups adjacentes que trouxeram para nós uma grande eficiência operacional. Então, por exemplo, nós colocamos uma empresa que, quando olham um banco, olham só o produto financeiro, né? Mas o back-office disso é gigantesco, né? Então, por exemplo, nós temos lá 5.000 agências, mais de 23.000 pontos de Bradesco Expresso. Imagina que você tem que fazer a gestão de toda, por exemplo, ar-condicionado, toda a gestão de obras, né? E isso tudo nós temos um departamento que faz isso. Então, o nosso poder hoje de investimento passa da casa de 1 bilhão em cima da parte de construção civil. Então, nós trouxemos uma empresa chamada Field Control, que quando começou conosco tinha 10 contratos, hoje está com mais de 300 contratos já de grande empresa, para melhorar a nossa eficiência operacional na gestão de ar-condicionado, gestão de obra, né? E isso trouxe uma economia para a gente de quase 15 milhões de reais, só de melhorando a eficiência operacional da nossa empresa, né?
Então, foi assim que nós iniciamos. E até hoje nós olhamos de forma bastante salutar para toda essa parte de eficiência operacional. Então, toda a parte de inteligência artificial implementada em back-office não tem nada a ver com fintech, mas ajuda o Bradesco de forma enorme. Então, por exemplo, teve uma mudança agora na legislação em relação aos DETRANs. Nós temos lá um backlog de quase 250 mil contratos que iria nos encarregar de mais ou menos 8 milhões de reais da gente conseguir zerar esses backlogs e mandar isso para os DETRANs. Então, nós contratamos uma empresa que é a Nuveu, que está lá no Habitat, inclusive, e ela fez isso por aproximadamente 800 mil reais. Então, assim, ou trouxe uma eficiência operacional muito grande para a gente e não tem nada a ver com, né, fintech, mas para nós foi muito importante ter vindo com ela. Outras empresas, como, por exemplo, a Folha Certa, né? Então, nós temos 100 mil funcionários. Isso me impressionou. Nós fizemos um teste agora com 1.500 funcionários, com quem traz atestado com mais de 15 dias. Eu não sei se todo mundo tem esse dia a dia, essa prática, mas assim, eu não tive, fiquei impressionado. Então, 1/3 do nosso quadro, nos últimos 6 meses, tirou uma licença acima de 15 dias. E aí, como é que é feito isso? Eles mandam o atestado, alguém escaneia, e aí isso vai para um back-office no RH, que tem que colocar, alimentar o SAP lá no nosso sistema. Isso leva aproximadamente, cada procedimento, 1 hora. Imagina, são 100 mil funcionários, mais ou menos 1/4 do quadro faz isso, você tem o tamanho do número de time que você precisa só para... Aí fala do custo Brasil, é isso, né? Do spread bancário. Assim, tem um monte de coisa escondida por baixo. E aí tem uma empresa, que também é lá do Inova Habitat, que se chama Folha Certa, que digitalizou esse processo. Então, o próprio funcionário tira uma foto, o sistema da Folha Certa lê e alimenta o nosso sistema do SAP, hoje fazendo com que de 1 hora e 6 minutos, isso aí vai para aproximadamente 15 minutos. Pô, legal, já teve uma eficiência operacional gigantesca, não é fintech, mas o Bradesco conseguiu trabalhar com startups. Então, o primeiro movimento nosso foi esse o nosso aprendizado, né? E agora, nos últimos 12 meses, quando nós tivemos uma compreensão e acho que a gente conseguiu ter uma boa visão de como vai se dar essa nova forma de operar quando chegar o Open Bank. Então, no Brasil também é uma onda global regulatória, algo que não tem como brigar contra. Então, no Brasil também vai ter, e deve ser em 2019, ou mais ou menos o time do Banco Central aqui no Brasil. Então, é como nós vamos nos reposicionar, né, e qual o papel das startups, das fintechs, mas, particularmente, o que nos interessa muito são as startups adjacentes ao nosso produto bancário, né? Então, nós começamos nossos primeiros testes no mundo de microempreendedor individual. Então, nós começamos entendendo qual era o ciclo de vida do MEI, entendemos os seus touch points, entendendo aonde o Bradesco agrega valor e aonde o Bradesco hoje não agrega, mas poderia agregar através de parceiros. Então, nós acrescentamos, né, na nossa cadeia de valor 2 startups, que é a Dicas MEI e MEI Fácil, que são startups que ajudam o MEI a se formalizar e a pagar todos os seus tributos. E adicionamos também a nossa cadeia MarketUp, que é uma empresa, uma startup, né, que ajuda a toda a parte de fluxo de caixa e controle de estoque dos MEIs e de pequena e média empresa. Então, agora o nosso olhar está muito em cima dessas startups, né, e começamos a olhar com bastante carinho fintechs que podem agregar valor que hoje o banco não atua. Então, por exemplo, o banco hoje tem muita dificuldade em ter um modelo bastante forte para o MEI. Então, se uma fintech tem essa capacidade, hoje nós já estamos um pouco mais abertos a conseguir trabalhar, a convencer a nossa executiva e colocar isso dentro da cadeia de valor, né? Então, é mais ou menos esse é o olhar do Bradesco hoje. Então, não é só fintech. Nós temos muito interesse em empresas que consigam dar eficiência operacional ou agreguem valor aos nossos clientes dentro da sua cadeia de valor, né? A última pergunta que eu não entendi, só não sei se correspondeu. Eu acho que acabou respondendo, né? Como o Bradesco lida e encara as fintechs. Acho que respondeu. A gente encara como parceiro e concorrente. Então, algumas nós vamos concorrer, outras nós vamos agregar a nossa cadeia de valor e faz parte do jogo e concorrência, eu acho que para a sociedade é o que faz um país crescer. Isso aí, obrigada. Como é que estamos de tempo, Maria Rita? Dá para fazer mais uma pergunta? Mais uma? Vamos lá, essa pergunta vai para a Ana Fontes. Como podemos ter acesso a mentores que nos ajudem a montar um plano de negócio e saber os parâmetros que podem ser aceitos para a captação de investimento anjo? Boa pergunta. Sim, na Rede Mulher Empreendedora, a gente tem hoje um
não chamo de cadastro, mas a gente tem como se fosse um cadastro com mais de 300 mentores, homens e mulheres, cada um dentro da sua especialidade, e a gente promove, como essa é uma demanda muito grande de mentoria, a gente promove todos os meses uma que a gente chama de Mentory Day. Então, a gente coloca lá o dia inteiro, de 25 a 30 mentores que doam o seu tempo, a gente faz todas essas atividades gratuitamente, e esses mentores ajudam os empreendedores, mas não ajudam a fazer plano de negócio, viu, gente? Assim, é muito difícil você conseguir um mentor que vai fazer um plano de negócio. O mentor vai te orientar, vai fazer recomendações, vai falar qual caminho você está seguindo, o que faz sentido, o que não faz. Para fazer um plano de negócio é quase um consultor. E hoje a gente nem fala muito em fazer plano de negócio, a não ser nesse momento que você está precisando de investimento, aí faz sentido. E no nosso programa de aceleração, aí falando da aceleradora, na Herd, a gente tem um time que é um time separado de mentores, a gente chama de mentores e madrinhas, que cuidam dos empreendedores durante o processo de aceleração. Aí é um time diferenciado, que atua de uma forma mais próxima, para poder ajudar essas empreendedoras a desenvolver melhor e tirar dúvidas, inclusive dúvidas relativas a investimento. Dentro do time de mentores, a gente tem advogados, especialistas em estratégia e vários outros caminhos. Bacana. Acho que puxando um gancho da sua pergunta, tem aqui uma pergunta: quanto o ecossistema influencia na aceleração de uma startup? Acho que vale para os dois. Eu acho que influencia significativamente, porque se você vê hoje que boa parte dos investidores, eu não sei todos que estão aqui, eles olham com um olhar diferente para uma startup que já passou por um processo de aceleração, porque já apanhou bastante, já viu qual é o caminho, já testou modelo de negócios, enfim, já viu tudo que se refere ao status dessa startup. Quando você passa por uma aceleração, acaba sendo melhor. Então, eu acho que é um olhar mais interessante. Nós temos hoje, e eu acho que tem que ter uma diferença, não sei se tem mais gente de acelerador aqui, eu vi a Carol da Waira, mas não vi mais. Assim, a gente precisa dividir um pouquinho programas de capacitação de programas de aceleração. Há uma mistura muito grande em relação a isso. O programa de aceleração, ele é um pouco mais aprofundado, ele tem um acompanhamento mais forte, ele tem ali uma presença muito forte de especialistas e do próprio time da aceleradora. Programas de capacitação vão te capacitar e te deixar no mercado, e é uma coisa diferente. Então, acho que programas de aceleração, sim, têm esse papel de ajudar e de estar mais próximo, inclusive de preparar o empreendedor para receber investimento. Eu vou falar na prática do banco, tá? Então, no Habitat, por exemplo, nós só colocamos startups que já tenham recebido investimento. Então, nós achamos que o investidor hoje é fundamental, né, na cadeia do mercado de capitais, para, de fato, dar a primeira onda para o empreendedor, né? Então, passar por essa fase é fundamental para que ele ganhe musculatura, né? Para que ele ganhe traquejo para poder conversar, seja com uma grande empresa, seja atuando no mercado diretamente com o consumidor. Na nossa visão, fundamental. Então, por exemplo, no Habitat, só está lá startups que têm um produto no mercado e que tenham recebido investimento. Esse é o primeiro critério nosso para poder trabalhar junto com outras grandes empresas, né? E também, quando a gente pensa no Bradesco como comprador, a primeira coisa que a gente olha é quem está investindo. Quem são seus anjos? E aí, eu acho que uma coisa que o Rodrigo colocou aqui é qual a qualidade dos seus anjos. Quem são essas pessoas, né? Porque é fundamental, quando a gente olha para o fundo Ventures, nós temos um olhar bastante crítico em saber se os anjos que estão lá dentro são anjos que estão comprometidos, né? Estão, de fato, agregando valor e têm uma visão construtiva para com a empresa, né? Então, nós já tivemos no nosso fundo, quando nós tentamos entrar, problemas com anjos, onde o anjo ele tinha uma missão e não executou. E nós tivemos outra completamente contrária, onde o anjo, fundamental, ajudou a empresa a crescer, ajudou a desenvolver o pipeline da empresa, o roadmap, a estruturar para o que o cara ia fazer com o dinheiro, definiu com clareza isso, para quando nós entramos com o nosso fundo, ficou mais claro definir tanto o valuation, como definir para onde aquele dinheiro ia ser alocado, né? Então, o anjo, na nossa visão, tanto na parte do Habitat, como na parte como de comprador, como na parte de investidor, fundamental nessa cadeia. Acho que faz todo sentido, né? Bom, ainda pegando o gancho dessas perguntas,
Como as iniciativas que vocês lideram, acho que vale para os dois também, podem ajudar esses empreendedores ou essas startups num caminho de crescimento? Começando, né? Eu acho assim, todas as iniciativas que hoje apoiam empreendedores, a gente consegue dar um apoio para eles se desenvolverem. Se você tem no seu hall de apoiadores, mentores, pessoas que já passaram pela jornada de empreender, que podem te dar uma ajuda, que podem te ajudar a passar por esse processo, eu acho absolutamente fundamental. Eu acho ainda, apesar de, nesses 10 anos como empreendedora, ter visto surgirem muitas iniciativas para apoiar empreendedores, eu ainda acho, não sou pessimista, tá, gente? Eu sou super otimista. Mas eu ainda acho que falta um pouco mais de profundidade. Faltam iniciativas que entendam verdadeiramente o que aquele empreendedor está passando, que estágio que ele está passando, para poder se desenvolver. Eu vejo, às vezes, muitos empreendedores que ficam ali quase entre o MVP e o processo do pré-operacional, um pouco perdidos ali. E muitas iniciativas focadas naquele processo que o empreendedor está mais na fase de escala. Então, acho que a gente tem ainda um caminho e uma série de oportunidades nesse momento que o empreendedor está nessa fase, mais de MVP e mais no pré-operacional, para poder se desenvolver. Porque tem muita gente que desiste nesse momento. É nesse momento, por exemplo, que nós, da Herd, pegamos as empreendedoras no MVP para a fase pré-operacional. Bacana. Bom, acho que uma coisa que eu aprendi muito com o Marcelo e com o Juliano Seabra é qual é o papel de cada instituição, né? Então, por exemplo, no caso do Bradesco, a primeira lição que o Juliano me deu é não pode ser paternalista. Então, toda a nossa construção foi em cima disso, né? Então, não é papel do Bradesco, por exemplo, né, fomentar o processo inicial, né, da construção de uma ideia, porque nós temos aí grandes iniciativas para isso. Então, o Bradesco já opera numa camada um pouco acima, onde o nosso papel, que nós entendemos para o ecossistema, é dar uma demanda clara, né, você conseguir, de fato, ter uma parceria estratégica e entregar valor ou para os nossos clientes, né, ou para a eficiência operacional do banco, né. Então, é nessa camada que a gente opera. Então, as startups que estejam com a maturidade para poder trabalhar conosco é o que nós queremos e nós, rapidamente, então, colocamos para a startup se o produto que ela está se dispondo a entregar tem valor ou não. E aí, nisso, a gente é muito disciplinado, aí a disciplina do Banco Bradesco aí de 70 anos, né, que é definimos um KPI, definimos uma experimentação, colocamos os nossos canais, coletamos os KPIs e, ao final, dizemos se foi acima ou abaixo. Se foi abaixo, infelizmente, nós agradecemos. Se foi acima, nós contratamos. Então, é dessa forma que nós operamos. Algumas vezes, os empreendedores ficam chateados conosco, porque, infelizmente, não foi aquilo que nós esperávamos. E aí ele teve um esforço de tempo dele e dedicação dele muito grande para o projeto, e não fez outra coisa e não deu frutos. E isso acaba gerando frustração para os dois lados. E esse é um dos grandes problemas hoje de trabalhar com uma grande empresa, né? Não necessariamente aquilo vai dar certo. E quando não dá, você teve um tempo da pessoa dedicado àquilo que rola uma grande frustração, né? Mas é nessa parte que o Bradesco posiciona, em gerar demanda, gerar alavancas para alavancar o negócio e cruzo os dedos para que, de fato, aquela entrega de valor que a startup está fazendo, e eu acho que esse é o ponto que a Ana trouxe, fundamental, uma startup tem que trabalhar exatamente onde está a fricção, né? E, para isso, na minha visão, sempre muito salutar estar com pessoas que já foram daquele setor, que entende muito bem aquele negócio, entende aonde está aquela fricção, seja ele para ser um investidor anjo, seja ele para ser um representante do seu board, porque isso vai te ajudar, caso você queira ser uma empresa B2B, né, a você ter uma agregação de valor importante para uma grande empresa. Obrigada, Fernando. Nosso tempo esgotou. A Ana quer 5 segundos. Só 5 segundos, rapidinho. Só para dizer assim, a gente tem falado muito de inclusão, de diversidade, e às vezes as pessoas pensam em inclusão e diversidade como sendo alguma coisa mais para o lado do fã. E para a gente,
não só na rede, eu ouvi isso há uma semana no G20, o primeiro-ministro do Canadá, que é super conhecido, Justin Trudeau, ele falou uma coisa super interessante. Nós temos uma responsabilidade como empreendedores, nós temos uma responsabilidade como líderes, e nós temos a questão de incluir as pessoas nesses ambientes que nós estamos falando aqui, não é uma questão de necessidade, é uma questão de inteligência. A gente tem mais inteligência quando a gente tem mais diversidade, quando nós não temos só as mesmas pessoas, das mesmas origens, das mesmas fontes, pensando em coisas diferentes. Para pensar diferente, a gente precisa ter inclusão e diversidade, ter gente diferente. É isso. Desculpa, obrigada. Encerramos, então, aqui. Obrigada. Obrigada, Fernando. Obrigada, Ana. Muito obrigada, Ana, Valquíria, Freitas. É um maior prazer ter vocês aqui. Super obrigada. É muito legal a gente ver isso, né? A gente fez questão de colocar 3 iniciativas tão diferentes no palco para ver que tem muita coisa bacana acontecendo para startups em todos os estágios. Acho que tem muito aprendizado.